Beleza? A gente vai estar lançando agora o cadastro de uma nova venda para que apareça aqui no nosso Repetir Grupo todo o produto que a gente lançar. Olá, boa noite. Nós estamos agora começando, a partir de agora, mais uma aula da nossa série de PDV Universal feito em Bubble. Tá? A gente está agora na nossa quarta aula, tá? E hoje a gente vai tratar de mais uma parte em que nós vamos aprender a criar uma nova venda e os campos de venda. E se você não for inscrito, eu quero te pedir para você aproveitar e fazer a sua inscrição no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu comentário, o seu like, se não gostar, deixar o seu dislike também. Tá? O importante é que você interaja. E vamos embora lá para mais uma aula, gente. Muito obrigado aí para todos que estão no canal até agora apoiando. Seguindo aqui com a nossa aula, tá? Nós vamos estar agrupando esses elementos aqui, tá? E esses aqui também, tá? Só que eu vou estar tirando aqui as margens para conseguir agrupar sem dar erro, tá? Vamos lá. Como a gente tirou ele do modo alinhamento ao par e colocou ele como linha fixa, não tem necessidade disso aqui, tá? Vamos lá. Beleza? A gente vai estar lançando agora o cadastro de uma nova venda para que apareça aqui no nosso Repetir Grupo todo o produto que a gente lançar. Vamos renomear esse grupo aqui, tá? Para grupo venda produto. E esse aqui, grupo busca produto, tá? Vamos colocar mais um campo aqui, tá? Deixa eu colocar isso aqui para, deixa eu ver como é que tá. Só mudar isso aqui. É porque eu vou colocar mais um campo aqui, tá? Vou deixar isso aqui como 90.
Isso aqui a gente traz para cá até aqui, certo? E aqui a gente vai colocar, vamos colocar isso aqui com 30, 35, vamos botar aqui. Vamos mudar aqui para isso, tá? Deixa eu ver. Vou tirar o R porque eu configurei os campos para aparecer no R cifrão brasileiro já, entendeu? Aí não tem necessidade disso. Vamos colocar aqui. Ctrl D. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um calculate fórmula, não é aqui não, aqui é input, nós vamos em data, aqui em produtos, nós vamos colocar código do produto, tá? Do tipo texto. E quando a gente for criar o produto, tá? Cadê a página?
Acho que está na página de painel de controle que eu coloquei isso. Vamos lá. Create new produtos. Vamos adicionar o outro que está aqui, código do produto. O que vai ser? Vai ser um calculate fórmula, tá? Vai ser generar números randômicos, 4 caracteres e tá em números. Ok? A gente vem na nossa data aqui, vem nos dados, né? Aqui no campo código a gente vai fazer a edição aqui desses produtos. Vamos lá. Vamos colocar um número aleatório aqui, tá? E aqui no outro. Deixa eu ver se está alinhado aqui. A gente tira o placeholder dele e o inicial dele vai ser parent. Aqui nesse grupo a gente vai colocar produtos, tá? E aí a gente consegue fazer aqui, ó, parental grupos produtos, código do produto. Antes a gente coloca aqui um jogo da velha que eu conheço, tá? Vamos ver agora. Pera aí, gente, deixa eu ver aqui. Aqui é o seguinte, ó. Tá? Para aparecer. Não é isso aqui não. É do searches for, tá? Produtos, código de produto. Deixa eu conferir aqui o que eu fiz. Igual a search box, pesquisar o seu valor, código do produto. Each item, código do produto. Vamos ver se está certo agora. Aí vai aparecer o código que a gente colocou lá. Isso, perfeito. Tá, vamos configurar esse grupo aqui agora. Aqui no grupo de busca produtos, tá o botão aqui, ó. Botão adicionar produto. Quando a gente clicar nele, a gente vai criar uma nova venda, tá? Então vamos vir na tabela de dados, vamos criar uma nova tabela de dados, tá? Do tipo vendas, que vai conter os campos código do produto, do tipo texto, nome do produto, do tipo texto, quantidade de produto, do tipo número, valor unitário, do tipo texto, valor total, produto, do tipo texto,
que mais aqui? Foto. Do tipo image, tá? Forma de pagamento, tá? Do tipo texto. Troco inicial moeda. Do tipo texto, que a gente também vai englobar de fechar, de abrir um caixa, tá? Então a gente está colocando esses, ou melhor, eu vou colocar esse no caixa, tá? Foto do produto, nome do produto, quantidade, valor unitário, valor total. Vou colocar um item aqui, venda cancelada, tá? Que é do tipo yes ou no. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso layout, tá? Vou criar um custom state nesse grupo aqui, venda de produto. O que vai ser? Vai ser venda cancelada do tipo yes ou no. Tá? Então, o valor padrão vai ser no, ou seja, toda venda que tiver cancelada, a gente deleta da venda aqui, mas não deleta do nosso cadastro, porque a gente vai ter um ícone de deletar pedido aqui, e se eu não fizer isso, ele vai deletar lá do cadastro direto. Então, a gente vai só cancelar para que não apareça aqui. Beleza? Bora lá. Aqui no nosso repetir grupo, tá? A gente já criou a tabela de vendas, então a gente vai mandar ele buscar a tabela de vendas, tá? Vendas, do searches for vendas. Ok? Então toda venda vai aparecer aqui. A gente vem com arquivo de texto, lança aqui, tá? Que é para acompanhar esse. O que ele vai fazer? Qual é a largura desse aqui? 31. Vamos deixar. Pode ser 31 mesmo. Então esse aqui vai ser, o conteúdo dele vai ser Current Cell Index, que é para ele aparecer a contagem, certo? E vamos botar aqui 31. 31 por 25. Deixa eu ver aqui. E aqui vai aparecer só as vendas, beleza? E nós não vamos deixar limitado as linhas, certo? E vamos colocar 25 a altura de cada linha. Aí ele vai se alinhar aqui. Agora vamos colocar os outros que a gente colocou aqui. Vamos dar um Ctrl D para a gente copiar, certo? Então, qual é a largura disso aqui? 60. Vamos deixar isso com 60 também. E ele aqui vai aparecer Current Cell Vendas, quantidade de produto. Vamos fazendo os outros. Você já souber ir fazendo aí, pode ir fazendo, tá? Mas senão é só acompanhar a gente aqui que a gente... 356. Current Cell Vendas, nome do produto. Beleza, pessoal? E aqui, ó. Vamos copiar, né? Esse aqui, qual é a largura dele? 119. Vou botar esse. Que a gente copiou. Esse aqui eu copio. O valor unitário. Certo. Qual é o tamanho desse? 119. Vamos lá.
E aqui o valor total, quanto é? 135. Corrente céu, vendas, valor total. Certo? Voluntário. Lembrando que a gente tem sempre que renomear os campos e os textos para a gente não se confundir na hora de fazer os workflows, tá? Isso aqui é um produto. E vamos agrupar eles, tá? Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Peraí que deu ruim aqui. Vamos diminuir um pouco aqui. Isso aqui é o suficiente. Vou deixar com 300. Ó. O que? Para colocar o ícone de excluir ali, tá? Aqui, ó. A gente vai colocar um ícone. Da cor vermelha. Vai ser um trash, né? Que ele cheira. Pega esse transparente aqui, tira a formatação dele. Tira o padding. E coloca o tamanho dele de 22, tá bom? Vamos agrupar todos eles aqui, tá? Vamos chamar esse grupo de grupo vendas, grupo lista vendas. Pronto. Vamos chegar para cá. Deixa eu ver como é que tá aqui visualmente. Se está alinhado. Não está aparecendo ainda, né? Espera aí, deixa eu... Isso que eu estou fazendo é para poder caber aqui, tá? Para eu não alterar o tamanho aqui. Espera aí que deu
Deu uma ingresia aqui. Pronto. O mouse sem vergonha, cara. Pronto, aí pô. Deixa eu ver agora. Vamos lá, quando a gente clicar no botão produto, tá? Adicionar produto, a gente vai criar uma nova venda, tá? Por enquanto com os seguintes campos, tá? Data thing, create a new thing, vendas. Input, código do produto, acho que é esse aqui, o cópia. Deixa eu só conferir se eu não renomeei ele. Isso aqui vai ser o... Corrigir, errou, a gente corrige aqui, tá, galera? Input, código do produto, seu valor, forma de pagamento, a gente não vai colocar agora, tá? Foto do produto é o... Cadê? O que foi que eu coloquei aqui? Já tem um tempo que eu fiz a aula, já esqueci. Imagem. Vamos lá. Vamos deixar sem aqui por enquanto, pessoal. Tá? A gente altera isso depois. Input, nome do produto, venda, seu valor, quantidade. Convertido em número. Valor total. Input. Cadê o valor total? Produto, valor total, seu valor. Tá? Convertido em número, formatado como moeda. A gente coloca duas casas decimais, separador de decimal, vírgula, de milhário, ponto, R, cifrão e espaço. Tá? E aqui, input, produto, valor unitário, seu valor, a mesma coisa, tá? Convertido em número, formatado como moeda. R, cifrão e espaço. E venda cancelada a gente coloca no. Tá? Vamos ver aqui a primeira venda. Vou lançar o primeiro produto.
A gente tem aqui no cadastro camarão empanado e coxinha. Vamos lançar os dois aqui. Já apareceu aqui, beleza, pessoal? Tá? Deixa eu colocar mais um campo aqui do código. Tá? Vamos lançar aqui o coxinha, né? Ó. Vamos colocar 15. Agora vamos corrigir essa visualização aqui e vamos resetar os campos, cada produto que for lançado. Tá? E vamos colocar mais um código aqui. O item aqui do código do produto. Depois da gente adicionar o produto aqui, a gente tem que limpar os campos, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a search box aqui, tá? Vamos tirar o padding dela também, as margens, né? Vamos jogar lá no grupo, tá? A gente vai chamar grupo search box busca produto, tá? Vamos ver se vai dar certo o que a gente vai fazer aqui. Em adicionar produto, a gente, depois de adicionar, nós vamos resetar dois grupos, tá? O campo de dois grupos, reset grupo data. O primeiro é o search box busca produto e element actions, reset grupo data é o grupo busca produto. Vamos ver aqui. Beleza? Resetou os campos, já está lançado aqui o produto, certo? Mas limpou aqui para gente. E após resetar os campos, a gente seta um focus de novo, né? Set focus, a search box, certo? Para lançar o próximo produto. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficou. Eu vou aqui também tirar essa marcação aqui. Deixa eu ver como é que fica a visualização aqui. Se tá, vai ficar um em cima do outro. Isso, agora está de forma correta. Eu vou colocar uma função de módulo aqui, tá? Que a gente vai passar o mouse por cima, vai diferenciar o fundo de cada grupo aqui, tá? Depois eu ensino a fazer. A gente tem aqui 3 produtos lançados, tá vendo? A quantidade, a ordem, o valor unitário, certo? O valor total. Vamos configurar esse campo aqui embaixo aqui para poder a gente ver o total das vendas. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, tá? O conteúdo inicial dele vai ser o... Ué, ele não tá... Ele tá no grupo. Esse grupo aqui vai ser do tipo vendas, certo? Por isso que não tá aparecendo. Vamos lá. Vai ser o repeat group, tá? Vendas, lista de vendas, item valor total do produto, tá? Que é esse aqui, tá? Então a gente vai converter em números, cadê? Vai somar ele e formatar como moeda, tá? Duas casas decimais, separador de decimal vírgula, de milhar ponto, R cifrão, espaço. Ok, pessoal? Então, ele vai aparecer o conteúdo do repeat group, lista de vendas, o valor total, convertido em número, somado e formatado. Vamos ver aqui. Show? A gente somar o total aqui e dá esse valor aqui. Vamos jogar ele pro lado direito aqui. Ó.
Tá certo? Vamos continuar com a nossa construção aqui. Vamos colocar um íconezinho aqui nessa search box. Eu vou trazer ela um pouco para cá. Vou alinhar aqui. Isso. Deixa ela alinhada aqui, tá bom. E vamos colocar um ícone nela aqui. Aqui vai ser uma lupa. Deixa eu achar a lupa aqui. Vamos colocar essa. Deixa eu jogar isso para cá e eu vou diminuir essa search box, tá? O tamanho dela. Vou colocar ela para cá. Então ela ficou assim, ó. Deixa eu ver se fica melhor dessa maneira. Ok, e vamos trazer esses itens aqui para cima, aqui, esse grupo aqui para cima. Alinhado aqui a search box. Vamos ver se melhorou aqui, gente. Melhorou, né? Deixa eu só ver aqui. Fazer mais algumas mudanças aqui significativas. Vamos lá. Qual é o tamanho? A largura aqui. 460. Vamos colocar 460 aqui também. Para ficar alinhado. Certo? Isso. Isso. Tá ficando bonito, hein? Tá melhor assim do que tá. Deixa eu ver agora. Isso aqui.
Pronto, gente, assim ficou melhor, certo? Agora vamos, deixa eu ver se uma outra cor aqui fica melhor para isso aqui. Não ficou legal, não gostei não. Vou colocar um texto aqui para alinhar com aquele. Olha o tamanho desse aqui, 18. Olha o tamanho, mesmo tamanho. Melhorou, né, pessoal? Ficou mais bonito, né? Para a gente concluir essa venda hoje aqui, nós vamos fazer mais duas coisas, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Pera aí. Nós vamos vir aqui instalar um plugin que se chama Keyboard Interactions, tá? O que ele faz? Ele vai possibilitar a gente de usar teclas de atalho do teclado na nossa aplicação. Funciona da seguinte maneira, tá? Por exemplo, aqui, ó. Uma nova condicional. A gente bota a parada aqui, ó. Interactions, tá vendo? Nova interação. Use press a key of a combination of keys. Você vai utilizar uma tecla ou uma combinação de teclas. A gente vai usar o F2, né? Deixa eu ver tudo aqui, ó. F2. O que ocorre quando a gente apertar o F2? Nós vamos criar um custom state aqui, tá? Deixa eu achar aqui, gente. Set state. Vamos criar um novo custom state. É no frente de caixa, create a new custom state. Vai se chamar código de venda. Olha.
ser do tipo texto, tá? O que ele vai fazer? O valor dele vai ser o calculate formula. Ele vai gerar um código para cada venda nova, tá? Gerar random strings, vamos colocar 6 números, 6 caracteres, tá? Do tipo números. Vai ser o código da venda isso aqui, ok? Então, quando apertar o F2, ele vai colocar um set state e ele vai setar, tá? Set focus na search box. Vai funcionar assim, ó. A gente apertou, eu acho que tá quando a gente quer, tá, deixa eu tirar isso aqui, quando a página carregar set focus, porque não vai ser necessário carregar a página para poder fazer a nova venda, senão vai ter que ficar dando F5, então a gente tira isso aqui, tá? E aqui assim, ó, quando a gente apertar F2, aí ele seta, e agora vamos colocar o campo aqui que aparece o código da venda, que ele já fez o set state aqui, tá? Código de venda no frete de caixa e a fórmula. Vamos colocar para aparecer aqui e a gente encerra essa aula de hoje, tá, pessoal? Já tá grande já. Deixa eu tirar isso aqui. Vou mudar aqui. Vocês vão ver depois. Vou copiar isso. E o content inicial dele vai ser o... Cadê? Frente de caixa, código de venda. Vamos ver como é que fica. Deixa eu só mudar aqui. Não, pode ficar nessa cor mesmo, tá? Depois ali. Vamos lá. F2, setou e gerou um código de venda novo. Beleza, pessoal? F2 de novo, ó. Novo código e seta para a gente fazer a busca na search box. Tá bom? Eu não vou mexer no visual aqui por enquanto, que é só para a gente ver a função ok, tá? Mas deixa eu colocar peraí. Clear, vamos colocar um hashtag, espaço, não precisa de espaço não. Frente de caixa, né? Código de venda. Vamos ver agora. F2. Beleza? Vamos tirar aqui esse... rounded. E vamos tirar as bordas. Aqui também. Vamos tirar as bordas e os cantos arredondados. E vamos colocar o código de venda à direita, para ficar colado ao código. Deixa eu ver agora. Ainda está longe ainda. Esse aqui eu posso colocar à esquerda. Deixa eu ver. Tá ótimo assim, gostei assim. Deixa eu só jogar ele para cá. Para ele ficar alinhado aqui com esse grupo aqui de baixo, tá? Para ficar um visual mais ou menos organizado, né? Porque aqui o intuito mais é mostrar para vocês como é que funciona um PDV, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Vou deixar lá no cantinho. Eu vou colocar algumas funções aqui, alguns botões de função. Vai ficar casado isso.
Qual é o tamanho desse aqui? Acho que 60 dá. Deixa eu ver. E vai se chamar tecla F2 set state, código de venda. A gente acaba essa aula por aqui, tá bom, pessoal? Se gostou, deixa o like, tá? Se não gostou, pode dar o seu dislike também, sem problema nenhum, tá? O importante é que você participe e interaja com a gente. Compartilhe o nosso conteúdo para que a gente consiga levar mais conhecimento gratuito a mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreve para participar do nosso canal, tá? Para ter acesso à tecnologia gratuita e junto comigo a gente aprendeu. O intuito meu aqui é que a gente aprenda. Eu não sei tudo de bobo também não, tá? Mas toda coisa, todo nova função, toda coisa nova que apareça, todo novo elemento, tá? Que eu adquiri o conhecimento, eu vou compartilhar esse conhecimento gratuito com vocês. Muito obrigado a todos que estão aqui, tá? Ajuda a gente a crescer o canal aí, a gente está com 230 inscritos, a gente quer monetizar o canal. Então nós precisamos de 1.000 inscritos e 4.000 horas de vídeo. Obrigado a todos até aqui e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.